Tá na hora, Católicos Querem Saber podcast está no ar, nosso encontro de domingo à noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, é o nosso encontro dominical. Isso aí, depois de missa, depois de família, depois de descanso, depois de futebol, agora é hora de falarmos sobre a fé católica. Exato. E o pessoal tá gostando, porque eu tenho acompanhado os números aqui do canal. No domingo, 9 da noite, quando o podcast sai fresquinho, muita gente assistindo ali, no horário de domingo, 9 da noite. No último domingo, passou de 600 pessoas acompanhando. Na quarta-feira, já batemos 5.000 visualizações e continuou crescendo ao longo da semana. Então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e por estar fazendo parte dessa comunidade de católicos que querem saber. O nosso objetivo aqui é criar uma comunidade de católicos maduros que queiram aprender uma fé católica para adultos. Como diz o texto de Hebreus, já está na hora da gente deixar a comidinha de criança e começar a comer alimento sólido, a fé madura, a fé consistente. E é isso que a gente procura passar aqui para vocês. Gostei da sua camisa, hein? Ah, não, tem que mostrar. Deixa eu tirar o microfone. Aí, ó. Explica, Tiago, que camisa é essa? É a camisa que o Carlos prometeu na semana passada. Bota minha camisa. Bota aberto aí. Bota aí, aqui. Ah lá, ó. Ah. É a camisa que o Carlos prometeu vir semana passada. Ele Isso foi aí. na exposição do Chaves lá no Rio de Janeiro, Fui na né? exposição do Chaves e tá aqui a minha camisa. Como prometido. E prometido, eu prometo e cumpro. Ele veio com a cor da esperança. Ah, o Chaves é a cor da esperança. Mas ficou bonito. Então Ficou você ótimo. bota aí um comentário. Gostou ou não gostou da minha camisa? Eu bota aí o podia comentário. ter vindo de Chapolin. Hã? Eu perdi a oportunidade de ter Eu vindo vou de arrumar Chapolin. uma camisa de Chapolin pra você. Tá vendo? Vermelha. Isso. Muito bom. E se inscreva no nosso canal, tá, gente? Bota aqui pra mim, Romito, fazendo um favor. Se inscreva no nosso canal, que você vem fazer parte aqui desse clube, posso chamar assim, de um clube de alunos que querem Uma saber. comunidade. A comunidade é bonitinho também, né? Uma comunidade de católicos que querem saber. E se você não sabe como se inscrever aqui no canal, a gente preparou um vídeo maravilhoso para você que te mostra aí no detalhe como se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum vídeo, nenhum podcast quando é publicado. Coloca pra gente aí, Romito, por favor. Você quer continuar aprendendo com os nossos conteúdos, mas ainda não sabe como encontrar tudo direitinho? Então, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para se inscrever no canal do YouTube e também como encontrar os episódios do podcast na nossa plataforma. Primeiro passo, acesse o YouTube e procure por Católicos Querem Saber. Clique no botão inscrever-se. Em seguida, clique neste sininho e marque todas. Dessa forma, sempre que sair um novo episódio, você receberá as notificações no seu celular. Agora, se você é aluno e prefere ouvir os nossos conteúdos dentro da plataforma, vou te mostrar o passo a passo. Abra o seu aplicativo. Na página inicial, você pode procurar por Católicos Querem Saber Podcast. Aqui estarão as 2 temporadas disponíveis. Basta clicar na temporada desejada e escolher o episódio que deseja assistir. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos episódios. Estude e aprofunde a sua fé com a Bíblia Mais. Muito bem, é uma alegria ter você com a gente. Então, vou te pedir o seguinte. Você pode contribuir com esse podcast de uma maneira muito simples. É só você apertar o gostei, dar o like, o famoso like. Clica aí embaixo do vídeo no YouTube, tem uma mãozinha assim. Você clica aí e cada vez que você clica nessa mãozinha, o YouTube mostra esse vídeo para mais 5 pessoas. Então, se você gosta do nosso podcast, é uma maneira que você tem de contribuir. Só dá um cliquezinho no gostei. Agora, tem outras maneiras.
você pode deixar um comentário, qualquer comentário. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você está assistindo, uma crítica, uma pergunta, uma dúvida para a gente responder aqui no próximo podcast. Você pode fazer isso. Você pode também compartilhar, apertar na setinha e enviar para alguém no WhatsApp, enviar para o grupo da família, para o grupo da paróquia. Enfim, dessa maneira você ajuda o podcast, porque você mostra para o YouTube que é um conteúdo bacana, que você gostou, e aí o YouTube pensa assim, bom, se ela, que é uma pessoa boa, gostou, eu vou mostrar para outra pessoa boa também. E aí a gente vai fazendo uma rede de gente boa. Exatamente. E falando em comentário, a gente tem um comentário da Maiara Turler Mandur, que deixou o comentário no nosso podcast passado, como saber se estou sendo manipulado na igreja. Esse podcast foi bom, hein? Foi ótimo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Vamos lá, o comentário dela foi o seguinte: adorei esse tema, inclusive tenho pensado muito sobre as homilias feitas na igreja da minha comunidade. Gosto muito dos padres, mas tem algumas pregações que estão mais preocupadas com a moralidade e o julgamento das pessoas, colocando tudo como pecado e que é coisa do demônio, do que falando sobre Jesus. Ouço e graças a vocês e aos estudos realizados na Bíblia+, consigo discernir. Mas penso como os jovens que ainda não sabem começam a viver a igreja de forma errada. Obrigado a vocês por nos mostrar uma fé sadia. Sou uma pessoa ainda mais leve e muito mais íntima de Deus. Que coisa bonita, muito viu? bonito. Então é isso, gente. Para a gente trazer as pessoas para a fé, para a gente evangelizar, para a gente colocar Deus na vida das pessoas, não tem que falar do medo, não tem que falar de pavor, não tem que falar de inferno. Tem que falar do amor de Deus em primeiro lugar. Isso que é boa nova, isso que é boa notícia. Isso às vezes incomoda. Ela escreveu assim, mas tem gente que escreve para mim dizendo: você tem muito medo de falar do pecado, muito medo de falar do inferno. Eu não tenho medo de falar de pecado nem de inferno. Só que a minha prioridade é a boa notícia. E a boa notícia não é falar que você vai para o inferno. A boa notícia é falar que Deus tem um perdão para você. Essa é a boa nova. E quando a pessoa percebe que foi perdoada por Deus de forma gratuita, acontece com ela o que aconteceu com Paulo. Paulo escreveu assim: o amor de Deus nos constrange. É tanto amor recebido que eu fico constrangido agora de tanto amor e eu só quero agora retribuir esse amor a Deus e ao meu próximo. Isso é a conversão, isso é o que o Evangelho produz, isso é o que a gente costuma fazer por aqui. Exatamente. Hoje nós temos um podcast também especial, e nesse podcast especial a gente vai começar de forma diferente hoje. Isso, né? nós vamos inverter um pouquinho a ordem. Hoje, na liturgia, é dia de Cristo, Rei do Universo. Não é isso? É o último domingo do tempo litúrgico. No próximo domingo, primeiro domingo do Advento, é ano novo na igreja. É um outro tempo litúrgico que começa. Então, diante dessa festa, eu quero falar sobre essa festa e falar também do para além da homilia. Vamos envolver tudo hoje. Isso. Bacana? Muito bom. É tão diferente o que nós vamos fazer aqui hoje, que hoje eu nem trouxe nenhuma das leituras. Nenhuma das leituras? A gente vai falar sobre a festa? Aí, você é o cara esperto. Legal. A festa de Cristo, Rei do Universo, que é a liturgia de hoje, ela está fazendo 100 anos. 100 anos? É. Olha que legal. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925. Tem 100 anos. E olha que interessante. Por que começou essa festa? O mundo tinha saído da Primeira Guerra Mundial. Certo. Os países estavam se organizando e reorganizando-se. Já haviam movimentos crescentes que envolviam o nazismo, o comunismo, o capitalismo, muitos movimentos se desenvolvendo, e a igreja estava sendo cada vez mais escanteada, deixada de lado, nessas decisões todas políticas que o mundo estava tomando. Então o Papa
da época, Pio XI, instituiu a festa de Cristo Rei, por enquanto, não é Cristo Rei do universo, preste atenção. Tem diferença. Quando ele instituiu, era Cristo Rei. Então ele instituiu em 1925 para mostrar ao mundo o quê? Que para o mundo se organizar e se reorganizar, como estava acontecendo após a Primeira Guerra Mundial, é necessário ter Cristo como centro dessa organização. Então o que o Papa quis dizer é o seguinte: Cristo é rei. Então tudo que vocês estão fazendo politicamente deve passar pelo filtro desse rei, pelo filtro do Evangelho. O que o Papa estava ensinando, Pio XI, é que o Evangelho tem uma proposta para a sociedade, tem uma proposta para os governos, que não é uma proposta de partido político, Certo. mas é uma proposta política. Uhum. Porque o que é política, Tiago? Política é uma ferramenta onde você regula poderes, onde você organiza poderes para o benefício do bem comum. Isso é política. Sim. Então, a igreja é política, o evangelho é político. O evangelho não é partidário. Não tem um partido que seja do evangelho e o outro não. Isso não tem. Todos os partidos têm gente dentro. Então, todos dentro de qualquer partido são destinatários do evangelho de Cristo. Ponto. Mas o evangelho tem uma proposta de organização da sociedade também. E isso é política. E o que o Papa Pio XI estava falando é: atenção, senhores governantes, empresários, todos os que estão à frente de lideranças no mundo inteiro. Organizem seus países, organizem seus negócios, mas tenham Cristo como centro. Tenham Cristo como exemplo. Assumam nos seus países, assumam nos seus negócios as propostas do Evangelho. Então aí é que está um fato interessante, porque hoje em dia muito se diz assim: não, eu odeio política, eu acho que igreja não tem nada a ver com política. Está errada essa afirmação. A igreja, o Evangelho, Cristo tem tudo a ver com política. Mas atenção, é política como organização de poderes para a facilitação do bem comum. Cristo está envolvidíssimo com isso. Claro. Concorda? Uhum. Agora, o partidarismo político, isso é outra coisa. Mas o Papa queria lembrar isso a todos nós. Isso foi no ano... 1925. Perfeito. Vai acompanhando a história, tá? Uhum. Aí teve o Concílio Vaticano II, lá na década de 60. Quando terminou o Concílio Vaticano II, quem assistiu ao aulão dessa semana está lembrado, quando terminou o Concílio Vaticano II, houve uma reorganização da liturgia. E aí, em 1969, o Papa Paulo VI publica a nova missa, o missal agora adaptado ao que o Concílio Vaticano II tinha proposto. E aí a festa que era de Cristo Rei, que era uma festa que acontecia no último domingo de outubro, o Papa Paulo VI passa para o último domingo do ano litúrgico com outro nome. Agora é Cristo Rei do Universo. Nesse momento, Tiago, muda-se um pouco o sentido da festa. Porque o primeiro sentido era um sentido mais político. Agora o segundo sentido é um Cristo Rei do Universo. É algo que extrapola os países, é algo que extrapola o planeta Terra, é algo que joga para todo o universo. E aí é que está a chave que eu quero trazer hoje. Por que é que Cristo antes não tinha sido declarado Rei do Universo? A cara de Tiago. Tô curioso. Que ano que o Papa Pio XI decretou a festa de Cristo Rei? 25. 1925. Aí vamos voltar agora para 1925 de novo. Sabe o que também aconteceu nesse ano? O quê? Um cientista
cujo sobrenome dele é Hubble. Já ouviu esse nome? Não. Não? Nunca ouviu falar do telescópio Hubble? O telescópio já. Isso, esse telescópio Hubble Aham. tem o nome por causa desse cientista, que em 1925 descobriu que existe galáxias além da nossa. Legal. Foi em 1925 que ele descobriu que Andrômeda era uma outra galáxia. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea, com bilhões de sóis, bilhões de estrelas. Mas fora da nossa galáxia tem uma outra. E aí é que o termo universo, que já existia, que significava tudo que existe, é aí que o termo universo ganhou um outro sentido. Um sentido que abarcava agora o tamanho e a imensidão daquilo que existe fora do planeta Terra. E aí ficamos sabendo, a partir das descobertas de Hubble e das descobertas todas que vieram depois na sequência, que estamos num universo com bilhões de galáxias. E que cada galáxia tem bilhões de estrelas. E, portanto, existem trilhões de planetas. É uma coisa imensa, enorme. E essas descobertas têm 100 anos, Tiago. Tem 100 anos que nós sabemos que existem mais galáxias além da nossa. Foi ontem. Em termos de história, ontem. Aí, quando chega em 1969, o Papa Paulo VI declara Cristo Rei do Universo. Não é apenas um Cristo Rei que rei apenas se remete muito a um país, a uma região geográfica, não. É do universo. E nesse momento que o Papa Paulo VI declara isso, a Igreja está abraçando o conhecimento científico. Porque aí é que vem agora um detalhe. Tudo que a Bíblia fala, olha que chocante que eu vou dizer agora. Vamos ver. Tudo que a Bíblia fala a respeito de terra, de céu, de estrelas, tudo isso diante da ciência está errado. Porque o que a Bíblia traz a respeito desses temas eram ideias baseadas nas mitologias que eles acreditavam num tempo em que não havia ciência. Então, com o início das ciências, vamos botar do ano de 500 anos para cá, as últimas descobertas dos últimos 100 anos mostrou o como a Bíblia não é um livro de ciência. Você não vai encontrar na Bíblia nada para provar alguma coisa cientificamente. É uma ignorância muito grande pensar que vai usar a Bíblia para mostrar como surgiu o ser humano, como surgiram os animais, como surgiu o planeta Terra. Nananina, não. No nosso curso Adão e Eva para adultos, que a gente estuda os textos de Gênesis, eu explico para o pessoal o seguinte: você quer saber como surgiu o ser humano? Quero. Então lê qual parte da Bíblia? Nenhuma. Você vai ter que estudar biologia. Você quer saber como surgiu o planeta Terra? Quero. Qual o versículo da Bíblia? Nenhum. Você vai ter que estudar astrofísica, astronomia, entendeu? Porque os conceitos que a Bíblia traz a respeito de planeta, de vida, de animais, de seres humanos, são conceitos já vencidíssimos, porque faziam parte de um tempo sem ciência. E aí eu queria ler um pouquinho a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Posso ler? Pode. Só para a gente fazer aqui uma pequena análise. É um pouco do curso de Adão e Eva para adultos. Olha bem, eu vou pegar aqui Gênesis 1, que é bem conhecido do pessoal aí. Vou ler a partir do versículo 6, tá?
Só para a gente ter algumas ideias. Certo. Deus disse, haja um firmamento. É capítulo 1, versículo 6. Haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Olha bem, você lê isso aqui, você fica pensando, o que Deus está fazendo? Um firmamento no meio das águas, e ele está separando águas de águas. O que é isso? Aí é que eu falo, não tem nada de científico aqui. É mitologia. É explicação do tempo deles, em que eles imaginavam o quê, Tiago? Eles imaginavam que tudo ao redor da gente era água. E que a terra estava envolta no meio de água. Então, o que Deus fez? Deus fez um firmamento, algo firme. A palavra em hebraico é raquia, uma chapa de metal. É exatamente isso que significa. E Deus colocou uma chapa de metal e separou águas de águas, ou seja, a água que estava sobre a terra, das águas que estavam nesse universo aquático. Então Deus pôs uma chapa de aço e separou as águas de cima das águas que ficaram sobre a terra. Essa chapa de aço é o firmamento, que está traduzido para nós como firmamento. A palavra firmamento te lembra algo o quê? Firme. Ó, algo duro. Sim. Firmamento. Firme. Então, para eles, tinha uma chapa de metal, porque raquia é metal. É uma chapa de metal que separava as águas de cima da terra. Então, aqui agora pode estar seco, porque tem uma chapa segurando as águas de cima. Tanto é que no dilúvio, se você continuar lendo Gênesis, chega lá no dilúvio, o que Deus faz? Abre as comportas do céu. Ou seja, abre janelas nessa raquia, nessa chapa de metal, e aí a água cai aqui. Isso é o dilúvio. Abriu janelas na placa, na chapa de metal. Aí você fala assim, olha, tudo que está na Bíblia aconteceu, aquela leitura fundamentalista ao pé da letra. Aí você pega um jovem, uma pessoa que está estudando na universidade, está na faculdade, está estudando ciências, aí ele vai e perde a fé. Não é? Ele fala que tudo é mentira. Mas é porque ensinaram a ele a ler a Bíblia errado. Verdade. Por isso que tem que ter um cuidado danado em ler a Bíblia e dizer, olha, tudo que está aqui é assim, isso foi ditado por Deus. Muito cuidado, porque a pessoa que tem um pouco mais de leitura, ela vai ver que isso não é assim. Quer ver mais? Quer ver mais, Thiago? Mostra pra gente. Versículo 7. Certo. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento, olha o que eu expliquei, das águas que estão acima do firmamento. Então Deus separou as águas e agora aqui tem ar, não é mais tudo inundado. E Deus chamou ao firmamento céu. Quando você lê no Antigo Testamento céu, você tem que entender do que eles estão falando. Eles não estão falando do céu que hoje a gente imagina. Eles estão falando de uma chapa de aço. Isso é céu no texto de Gênesis. Isso é céu para eles. A palavra céu em hebraico é shamayim. Repete aí, vamos ver se é. Shamayim. Ih, tá bonito, hein, Tiago? Tô prestando atenção. Shamayim. Sabe o que significa shamayim? Não. Águas de lá. Águas de lá. Isso é que é shamayim, é céu. Shamayim. Águas de lá. Porque a chapa de metal separou as águas de lá das águas de cá.
Interessante. É por isso que quando no Antigo Testamento vai falar também de alguma maldição sobre esse povo agrícola, fala que o céu ia se tornar como bronze também. Isso, vai fechar o céu. Não vai mais poder abrir as comportas para cair a água É uma aqui. maldição para eles. É uma maldição para os lavradores, para os camponeses. Entende? Interessante. Isso. Agora, continuando a ler o texto. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Veja, a divisão de dias para eles era tarde e depois manhã. Para nós, o nosso dia começa pela manhã e termina à tarde. Para eles, começava de tarde e terminava pela manhã. Por isso que dizia, houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Porque para eles, começava às 6 da tarde o dia. Então, o dia começando às 6 da tarde, primeiro vem a tarde e depois vem a manhã. Assim era o calendário deles, quando escreveram o texto. Olha mais. Pode ir, Tiago? Pode. Versículo 9. Agora vamos ver se o Tiago prestou atenção na aula, que agora ele vai matar a charada. Vamos ver. Deus disse que as águas que estão sob o céu, debaixo do céu, se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa de água mares. E Deus viu que isso era bom. A terra estava onde, Tiago? Debaixo de quê? Da água. Debaixo d'água. E aí, se você ler, bota aí no seu celular, tem como botar aí? Tem. 2 Pedro 3,5. Acha aí. Na mentalidade dele estava tudo inundado, então Deus colocou a chapa, separou as águas de cima das águas de baixo, e agora ele vai fazer aparecer a terra. Ele vai tirar as águas que estão em cima da terra, botar num canto, para a terra aparecer. Então a terra, ela sai de dentro da água. Na mitologia deles, uma cidade, ela era reconstruída quando ela era tirada das águas. Da onde eles tiram essa mitologia? É porque eles moravam perto de rios. O Crescente Fértil é uma região com rios muito caudalosos, com rios muito poderosos. Por exemplo, o rio Nilo, no Egito, é um rio enorme. O rio Eufrates. E eles faziam as comunidades deles próximas ao rio, para poder ter água, para poder ter plantação. Só que quando vinha a enchente destruía a cidade toda. Então, para eles reconstruírem, eles tiravam as cidades da água, entendeu? Então, por isso que na linguagem deles simbólica, Deus, quando vai construir, ele tira das águas. Porque era o que eles faziam quando, depois da enchente, tinham que reconstruir as cidades. Sim. Lê aí 2 Pedro 3,5. Esquece-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água. Então, para Pedro, vê que ele já está 500 anos depois que o texto foi escrito, mas a mentalidade era a mesma, que a terra está no meio das águas e Deus tirou a terra das águas. Isso era uma mitologia contada não só pela Bíblia. Se você procurar na história da mitologia egípcia, como é que o Egito foi criado pelos deuses egípcios? Da mesma forma. A Babilônia, da mesma forma. Era assim que, em toda aquela região chamada Crescente Fértil, que Israel faz parte, eles explicavam os deuses criando. Mas veja, Tiago, é uma mitologia, um simbolismo de uma época em que não tinha ciência. Então, por favor, não coloquem a ciência contra a Bíblia, nem a Bíblia contra a ciência. Porque cada uma está falando de uma coisa diferente, cada uma a seu tempo. Pode seguir? Pode. Versículo 11. Deus disse que a terra verdeje de verdura,
ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente. E assim se fez. E a terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Presta atenção, o que Deus criou aqui no terceiro dia? As plantas. As árvores. As árvores. Você sabe o que uma árvore precisa para funcionar? Fotossíntese, né? É ar, água, basicamente. Mais né? o quê? E ar, né? Oxigênio. Mas mais o quê? Falta um negócio, um elemento que está fora da terra. O sol, a O iluminação sol, para isso. fazer a fotossíntese. Sem sol não tem planta. Não tem fotossíntese. Então no terceiro dia Deus criou a planta. Sim, tudo Vamos escuro. para o quarto dia agora? Vamos. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas como para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. No terceiro dia Deus criou as plantas. No quarto é que criou o sol. Sim. Isso é possível? Não. Aí vai dizer assim, não, mas para Deus tudo é possível. É. Não, mas para Deus tudo era possível, era só ele deixar as plantas continuando a viver sem necessidade de sol, mas não Sim. é isso. Sim. É porque quem está escrevendo não sabe de fotossíntese. Não. Ele não estuda isso, não tem noção disso. Quem sabe disso somos nós hoje, que a planta precisa do sol para viver. Então, o relato de Gênesis, obviamente, está em confronto com a ciência. Não pode haver planta sem ter sol. E a gente tem a datação que os cientistas estudam que o Sol é muito mais anterior à Terra. O Sol é 500 milhões de anos mais velho que a Terra. Evidente, porque não pode haver nem Terra sem ter Sol. O que sustenta a Terra na órbita em que ela está é o Sol. Então não pode haver terra sem sol, muito menos planta sem sol. E como é que você trata isso aqui então? Você trata isso aqui como um livro simbólico, um texto simbólico. Era o conhecimento que eles tinham. Era o conhecimento que eles tinham. E eles estão expressando uma verdade. Vem de Deus. Mas o modo como vem de Deus não é o que está aqui. Sim. Só que nesse texto que eu acabei de ler, tem outro problema. Vou ler de novo, agora eu quero que você pega, Thiago. Tá. Você está muito desatento hoje. Tô nada. Hã? Eu tô... Vem com essa, não. Deus disse Hã? que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Aí vou pular um pouquinho. O grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite. O Certo. que tem aí de problema? O Sol e a Lua? É o Sol Só e a que a Lua. Lua não tem luz própria, né? Exatamente. A Lua não É um luzeiro. satélite. A Lua não é um luzeiro. Não. A Lua é o satélite da Terra, porque fica na órbita da Terra e ela reflete a luz que recebe do Sol. Sim. A luz não é da Lua, então a Lua não é um luzeiro. Tá vendo? Eu não tô desatento, irmão. Eu fiz a aula de biologia, tá vendo? Ele tá desatento, porque isso não se estuda em biologia, né? Biologia vai estudar a Lua. Biologia estuda os seres vivos, Thiago. Mas então o meu professor se equivocou, porque eu estudei isso em biologia. Tá bom. Então presta atenção. A Lua não é um luzeiro. Se a Lua não é um luzeiro, também o texto bíblico não reflete a realidade. Mas para eles é um luzeiro, porque é o que eles veem a Lua brilhando.
Só que tem mais um problema no texto. Mais um. Mais um. Olha o que está dito aqui. Vamos lá. Deus fez o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite e as estrelas. Sim. Qual é o problema aqui? O sol é uma estrela. Exato. O grande luzeiro já é uma estrela. Só que eles separam aqui, porque eles imaginavam o sol é uma coisa, a lua é outra coisa e os pontinhos brilhantes são outras coisas. Só que os pontinhos brilhantes são estrelas e o sol é uma estrela. Só que é porque o sol está mais perto, a gente vê ele maior. Exato. O que você me diz disso, Tiago? Que é o conhecimento que eles tinham na época. E também, não necessariamente estão falando da criação do universo aqui, né? Então, Não, gente... é da criação da terra deles. Deles. Que é, na verdade, a reconstrução de Jerusalém. Mas aí... É outra história. É outro assunto. Eu só estou mostrando aqui que é um perigo. É usar a Bíblia como base científica, Exatamente. Você querer usar a Bíblia para confrontar a ciência. Não. Nem a igreja não crê nisso, Não. Tiago. Você acha que a igreja crê nesse texto aqui como sendo o texto científico? Eu acredito que não. Não. Ó, vai abrindo aí, parágrafo 283 do Catecismo. Deixa eu só ler mais um pedacinho enquanto o Tiago abre ali o Catecismo. Versículo 20. Deus disse, olha esse agora, hein? Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. Ou seja, as aves vão voar abaixo da chapa de metal. Beleza. E assim se fez. Deus criou agora, hein? Está preparado, Tiago? Versículo 21. Deus criou as grandes serpentes do mar. Sim. E todos os seres vivos. Que grande serpente que tem no mar? Megalodon. Não existe grandes serpentes do mar. Não tem. Mas eles acreditavam por causa do terremoto, né? Aí é que tá. E aqui a Bíblia de Jerusalém traz grandes serpentes do mar. Outras traduções trazem grandes monstros marinhos. Outras traduções bem ruinzinhas traz baleia aqui. Ah, baleia. Tem nada a ver. Aí é uma mutação ali. O tradutor que está escolhendo a palavra que ele quer. Porque a palavra aqui no hebraico é taninim. Taninim. Deus criou os taninim. E sabe o que é o taninim? Um dragão. Dragão. Um dragão que na mentalidade deles não é o dragão nosso de hoje. É um dragão no formato de serpente. Porque eles acreditavam que debaixo da terra tinha esse dragão, o taninim. Sim. Que em Jó ele é chamado de Leviatã. Tem gente que pensa que é o demônio. Não tem nada a ver. Leviatã. É o dragão. Então esse dragão fica debaixo da terra. Quando esse dragão se revolta, ele causa terremotos. Aí era a explicação deles para o terremoto. Sim. Por que tem terremoto? Porque o dragão se mexeu, abriu a terra. Lá em Jerusalém tem uma fonte chamada Fonte do Dragão. Tem lá. Por quê? Teve um terremoto, começou a vazar uma água, uma fonte que se criou ali por causa do terremoto. Eles puseram o nome de Fonte do Dragão. Então veja as explicações deles. Por que chove? Porque acima da raquia, da chapa de metal, tem água. Então a água cai aqui. Por que tem terremoto? Porque debaixo da terra tem um dragão que se mexe e que abre a terra. Sim. Então você vai vendo que o texto bíblico é cheio dessas questões. E por isso é que a gente diz aqui o tempo todo: leia a Bíblia, mas não basta ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia com o conhecimento histórico de onde veio esse texto, para você compreender de fato o que está escrito aqui. Exatamente. E eu imagino esse dragão parecido com os dragões chineses. Não tem quando eles fazem aquelas festas? Exatamente. E aí você viu o que aconteceu agora essa semana? Não. Na COP30? Não.
os chineses mandaram de presente pro Brasil um dragão, uma escultura de um dragão, porque é da cultura chinesa. Sim. Aí você viu o que os religiosos fanáticos disseram? O quê? Eu já imagino. Agora é o fim, porque agora é o dragão do Apocalipse, é o Apocalipse se cumprindo. Ah, tá. Tá bom, vai lá pro cantinho. Valeu, militante. Fica quietinho pra lá agora. Posso ler? Você até esqueceu que você pediu pra eu ler, Pode, né? não. Pode ler. A Parágrafo 283 do Catecismo. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos. Peraí. O Catecismo está elogiando a ciência. Sim. Está dizendo que as descobertas científicas enriqueceram o nosso conhecimento sobre a idade do cosmos, a idade do universo, né? Quantos anos tem o universo? 13 ponto alguma coisa bilhões de anos. A idade do Sol, 4 bilhões de anos. A idade da Terra. Então, segundo o Catecismo, a pesquisa científica enriquece nosso conhecimento. Continua. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador. Perfeito. O universo que a gente conhece hoje é muito mais rico do que a Bíblia descreve, mas não tem nem comparação. Sim. Porque a Bíblia descreve o mundinho deles ali de Israel. O universo para a gente hoje é uma coisa incalculável. Continua aí. A render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Perfeito. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, me ensinou. Agora, eu acho que você pulou aí, ou eu não ouvi, alguma coisa sobre a origem do homem. Não tem aí no texto? Não. Deixa eu ver aqui. Ao devir as formas vivas e aparecimento do homem. Aí, esse. Você leu isso? Não, acho que eu pulei Aí, para tá essas vendo? descobertas nos convidam. Eu tô aqui na cabeça com o catecismo. É a parte que você queria comentar. É a parte que eu queria. Vamos lá de novo? Então, Lê aí. eu vou começar do começo. Vamos lá, lê que de novo. é mais melhor. Isso mais aí. melhor. Mais melhor. Isso aí. É Volta aqui. Um podcast bem educativo. Vai lá. Pode ler. Vamos lá. Eu acho que você esqueceu de eu ler aqui o catecismo. Pode ler? Eu fiz essa brincadeira, tô fazendo a brincadeira de novo. Pode de novo. Mas você vai cortar? Não vai cortar nada, não. Não vai cortar, não. Eu não que vai edito. cortar, não. Não vai cortar, não. Atenção. Ele não pode cortar isso. Senão, semana que vem não tem podcast. Continua, Thiago. Lê o pedacinho que faltou. Esperto pra caramba. Vai lá. Agora eu fiquei sem graça. Aqui aqui tem isso não, meu filho. Vai lá. Me dá aqui o catecismo. O Thiago tá apavorado. Então presta atenção, gente. Parágrafo 283. A questão das origens do homem e do mundo é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade, as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas. Olha aí, da onde vêm os seres vivos, o aparecimento do homem. É isso que eu queria dizer. O Thiago tá nervoso, que é a primeira vez dele aqui, ele não está acostumado a fazer podcast. Então presta atenção. O que o catecismo está dizendo é que essas informações todas são a ciência quem nos dá. Não são leituras de textos bíblicos, porque leitura de textos bíblicos trazem informações espirituais sobre Deus e traz informações da cultura antiga deles. Agora, se você quer informações científicas, você tem que estudar ciência. É isso, Thiago. Hã? Vacilei, errei, fui moleque. Não tem problema errar, meu filho. Não tem problema errar.
Alguém aumenta esse ar, pelo amor de Deus. Ele agora ficou até com calor. Mas ficou claro para Ficou vocês, claro, Sofia? ficou claro. Mas é interessante a gente trazer essas questões do catecismo para a gente ver qual é o posicionamento oficial da igreja. Não é o que padre A, fulano B fala, é o que está no catecismo, o que o magistério da igreja diz, né? Então é que é fonte oficial. Perfeitamente. E é o que a gente procura ter nos cursos, tanto nos cursos bíblicos como de teologia. O que a gente faz é isso que você viu aqui. É analisar o texto. Preste atenção, gente. Bíblia não pode apenas ler, você tem que observar. O texto bíblico tem que ser observado, mais do que lido, tem que ser observado. E aí você começa a entender muita coisa que aquele texto te dá. Inclusive informações históricas sobre quem escreveu. Então, se você tem o desejo de ler e entender a Bíblia assim, de uma forma pedagógica, passo a passo, aulas bem estruturadas, com todas as informações, material de apoio, isso é o que a gente faz na Bíblia Mais. Então, o QR Code está na tela, o link também está na descrição do vídeo. Clica no link ou leia o QR Code com o seu celular e venha participar dessa grande comunidade da Bíblia Mais, que estuda semanalmente a Bíblia comigo. Muito bom, excelente. Esse é o Católicos Querem Saber podcast. E, Carlos, semana passada a gente teve um podcast que deu o que falar, muitos feedbacks, foi um bate-papo muito legal. E hoje a gente vai dar uma continuidade também no assunto, porque a gente vai estar recebendo alguém que foi citado naquele podcast, né? Exatamente, ele foi citado e pediu direito de resposta. Ah, olha que maravilha. Não, ele não pediu direito de resposta. O padre Leomar citou o livro dele, eu estou falando do Gabriel Perisset. O Gabriel tem um trabalho que ele publicou em um livro há mais de um ano, a respeito do abuso espiritual. E esse livro do Gabriel Perisset, que é esse livro aqui, ó, Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível, da editora Paulus, esse livro aqui inspirou o padre Leomar para escrever o livro dele. Então, com muita alegria, nós vamos receber quem aqui? Gabriel Perisset. Gabriel Perisset. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Na verdade, Tudo bem. eu não fui citado, eu fui desafiado. Ah, é verdade. Eu desafiei você a vir. É, aí eu fui ao barbeiro, fiz a barba, cortei o cabelo. Agora estou pronto para enfrentar o podcast Católicos Querem Saber. E ficou muito bom. Seu barbeiro é nota 1000. Parabéns. Ô, Gabriel, Ah, fala um pouquinho pra gente. Semana passada, o padre Leomar esteve aqui falando sobre pregações abusivas. uhum. E o seu livro é sobre abuso espiritual. Então, o que vocês estão falando está na mesma linha. Só que define para a gente, de forma bem clara, bem objetiva, o que é abuso espiritual. Como é que eu sei que está havendo um abuso espiritual? Tá, são duas coisas diferentes. A definição mais simples e mais sintética é: abuso espiritual é abuso de poder em espaços religiosos. Então, em qualquer lugar onde se fala de religião, de fé, de doutrina, sobrenatural, enfim, em qualquer espaço religioso, qualquer contexto religioso, pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica, protestante, pode ser um centro espírita, onde houver alguma coisa de religião e houver abuso de poder, aí nós temos abuso espiritual. Agora, como detectar o abuso espiritual é que é o grande problema. O padre Leomar, que eu conheço pessoalmente, já tomei um cafezinho com ele em São Paulo, ele trata de um tipo de abuso que é o religioso, que é o abuso da pregação, o abuso verbal, vamos dizer assim, um abuso da pregação, que está debaixo do guarda-chuva do abuso espiritual. Então, a tese do meu livro, né, o Abuso Espiritual, é de que o abuso espiritual está no cerne de todos os abusos que são cometidos em espaço religioso.
abuso de consciência, abuso financeiro, abuso sexual, todo tipo de abuso numa igreja, enfim, cometido por alguma autoridade que tem algum tipo de poder sagrado, vamos dizer assim, esse tipo de abuso está dentro do abuso espiritual. Eu tenho alguns conhecidos que participaram de grupos religiosos, inclusive de dentro da Igreja Católica, e me contam, são várias pessoas diferentes, de vários grupos diferentes, e que me contam experiências que eles tiveram das mais variadas nuances dentro desses grupos. E um dos casos que chegou até mim foi que o líder religioso de tal grupo, ele era agressivo a ponto de bater fisicamente no rosto dos fiéis dele, do grupo que o seguia. E o mais impressionante é que no dia em que ele chamava o grupo para chamar atenção, dar a bronca que ele precisava dar, e que ele ia até um deles e dava um tapa, por exemplo, no rosto, essa pessoa que recebeu o tapa ficava contente e agradecida por ter recebido essa atenção, por ter recebido esse tapa que era um tapa santo, um tapa de conversão, e a pessoa saía dali agradecida. Isso, Gabriel, na sua pesquisa, no seu entendimento, é o quê? Por que a pessoa se sujeita a um negócio desse? Então, você vê, é um caso de abuso físico dentro de um contexto religioso, e esse abuso físico está calçado, está amparado pelo abuso espiritual. O abuso físico é visível, o abuso espiritual é invisível. Por isso que o abuso espiritual é o crime perfeito, porque a pessoa é de tal maneira envolvida pelos truques do abusador espiritual, que ela participa do abuso quase que como conivente, como participante, né? Quer dizer, há uma certa paixão da vítima pelo abusador, muitas vítimas até defendem posteriormente o abusador. O abusador já foi denunciado, já foi punido, e muitas vítimas continuam achando que elas, de certa maneira, também eram culpadas, eram coniventes, eram colaboradoras daquele tipo de coisa, e de mais a mais também aquela pessoa também fazia muitas coisas boas, porque essa é uma característica do abusador espiritual. Ele não abusa de todo mundo, ele abusa de uma parcela. E depois, na sua atividade, ele pode ser uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa extremamente compreensiva, capaz de tirar alguém do alcoolismo, capaz de salvar um casamento, acompanhar uma pessoa até as portas do inferno, mas ele depois guarda a sua face perversa, a sua face monstruosa para as suas vítimas. E ele seleciona as suas vítimas, ele tem um faro especial para pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, vulnerabilidade emocional, psíquica, espiritual ou material, e que busca naquela pessoa, naquela liderança religiosa, naquele guru, naquele fundador, naquela fundadora, naquele mestre, busca respostas divinas, respostas inquestionáveis. E aí o abusador tem tem campo aberto para agir da maneira como ele bem entenda, né? Então, realmente, a relação entre abusador espiritual e vítima, que eu chamo de vítima perfeita, é extremamente enigmática, né? E por isso, muitas vezes mesmo, nós até presenciamos casos de abuso espiritual, ou até sofremos algum tipo de abuso espiritual, ou, na pior das hipóteses, também praticamos algum tipo de abuso espiritual e não temos isso muito claro na cabeça, né? Então, Gab- esse é o tema do livro. Sim, sim, Gabriel, é interessante o que você puxou aí, porque a pessoa que ela é vítima de abuso espiritual, ela muitas das vezes ela começa a praticar isso também com outras pessoas. Se ela ganhar um cargo ali de liderança dentro da igreja, a tendência dela replicar isso adiante é muito grande, não é verdade?
É verdade. Por isso que dentro do livro eu faço uma distinção entre fanáticos de baixo e fanáticos de cima. Porque além da relação doentia que há entre um abusador e sua vítima, uma relação patológica, existem instituições que tornam o abuso regra. Ou seja, o abuso é institucionalizado. Então, dentro de um grupo de fé, um movimento eclesial, um grupo de oração, uma célula, um ministério, pode ser em qualquer religião, centro espírita, naquele local a atmosfera é abusiva, a cultura é abusiva, e a pessoa que entra como vítima, de certa maneira, também vai, vamos dizer assim, se fanatizando mais e se imbuindo dessa cultura, desses princípios doentios, e aí passa também a ser abusadora das próximas pessoas que vão chegando, né? Então é uma rede, né, de abuso, de gente que sofre, né, mas também faz sofrer. E é muito difícil sair disso, né? Tem pessoas que talvez consigam sair depois de 10, 20, 30 anos e saem feridas, e saem muitas vezes céticas, não querem mais saber de religião, não sabem mais rezar, não têm mais devoção a coisa alguma, porque o abuso ele é realmente uma violência, né? Uma profunda violência, um estupro da alma. E isso tem chamado a atenção de muitos estudiosos na sociologia, na filosofia, na teologia, e esse livro que eu publiquei no ano passado, ele é o primeiro livro sobre esse tema escrito por um autor católico. Já havia e já existem livros em português e também fora do Brasil, escritos por evangélicos, protestantes, católicos, mas no Brasil, o primeiro livro foi esse da Paulus e tem causado um impacto importante em vários meios eclesiásticos. Olha, para quem está chegando aqui agora, eu convidei o Gabriel Perissé, que é autor desse livro aqui, ó, Abuso Espiritual, da editora Paulus, para falar com a gente um desenrolar do que a gente tratou no podcast passado com o Padre Leomar, e o Gabriel Perissé está fechando esse entendimento aqui com chave de ouro. Nesse livro, Gabriel, eu achei muito interessante um capítulo cujo título é Nenhuma seita aceita que é seita. Você me diz que o abuso espiritual ele acontece dentro de seitas, e aí define para a gente o que é o seu entendimento a respeito de seita. Seita é um conceito difícil de conceituar, mas, Aham. mas o que eu chamo, quer dizer, a gente costuma chamar de seita um grupo que tem sectários, um grupo que secciona, que pega uma doutrina e vai enfatizar apenas aquele aspecto, e isso é uma neurose, isso é um problema, porque a pessoa fica obcecada, o grupo é obcecado por um aspecto só da realidade ou de um aspecto doutrinal, e aí você cria pessoas fanatizadas e obcecadas, e com isso elas, sei lá, não pode comer chocolate no sábado, e aí aquilo tudo ali passa a ser o mais importante da vida da pessoa e tal. Então, isso é uma forma de entender as seitas. Mas também existe o espírito sectário. Ou seja, você vai encontrar movimentos, e aí eu estou falando realmente da Igreja Católica, você vai encontrar movimentos, grupos, ordens religiosas, institutos, fraternidades dentro da Igreja Católica, novos movimentos, inclusive, que são sectários, têm uma postura sectária, né? Só que esses movimentos muitas vezes parasitam a igreja e querem usufruir do prestígio da igreja, da Da doutrina da estrutura, igreja, né? da estrutura da igreja, mas com um comportamento sectário. Então, por exemplo, existe um movimento, mas não é só ele, vários movimentos pensam dessa maneira, que tem padres. E o ensinamento dentro do movimento é:
nós do movimento só podemos nos confessar com os padres do movimento, porque só os padres do movimento entendem o movimento e só esses padres que entendem o movimento entendem os pecados das pessoas que compõem o movimento. Ora, esse negócio aí não tem nada de movimento, isso aí é uma imobilidade total. E mais, quebra um princípio fundamental dentro da igreja, que é a liberdade do fiel de escolher com quem ele quer se confessar. Ora, aí a pergunta é: será que esse movimento comete pecados exclusivos que nenhum padre do mundo vai entender? Então, isso acontece, e não só isso, várias É outras. porque isso é uma maneira de prender aqueles fiéis àquele círculo ali dentro, para Exato. ele não ouvir uma opinião de fora, né? Exato. E muitas vezes as lideranças os fundadores ou as lideranças desse tipo de grupo sectário têm um pensamento tão insano que são capazes de dizer o seguinte: se você sair do nosso grupo, você vai cair fora da barca de Pedro. Ou, como já aconteceu, um fundador dizer: eu sou a videira e vocês, meus seguidores, são os ramos. Eu acho que eu já ouvi isso em outro lugar, né? Quer dizer, só que o líder fanático, né, o abusador, muitas vezes, ele cria em torno de si uma aura de santidade e as vítimas aderem a isso de corpo e alma, né? E aí se produzem muitos problemas de todo tipo, né? Gabriel, é interessante você trazer isso porque no senso comum as pessoas podem colocar pessoas que são submissas a um abusador com uma pessoa de baixa escolaridade, que não tem muita instrução. Isso tem a ver ou uma pessoa que já tem mais escolaridade, uma pessoa que é instruída, uma pessoa que tem cursos, enfim, uma pessoa até de um poder aquisitivo maior, ela também pode cair nas garras de um abusador espiritual ou não tem nada a ver? Escolaridade, QI, capacidade intelectual, refinamento de qualquer tipo, nada disso impede que uma pessoa caia nas garras do abusador. Porque o abusador ele é um predador e, como tal, ele tem um instinto de crueldade e de sagacidade capaz de localizar no grupo aquele que tem uma vulnerabilidade específica. Pode ser a vaidade, pode ser até a vaidade intelectual, pode ser uma carência, pode ser uma dependência emocional, pode ser uma ânsia de pertencimento. Então, o predador percebe e ataca justamente aquela vulnerabilidade de uma pessoa, né? E então, quer dizer, não é o perfil da vítima é sempre um perfil que tem uma falha, né? Não uma falha de caráter, uma falha emocional, um problema, e todos nós temos problemas, todos nós somos fanatizáveis e todos nós podemos ser vítimas do abusador, né? Agora, nós estamos enfrentando um problema muito grande, porque a consciência das pessoas está aumentando em relação a esse problema do abuso espiritual. Quer dizer, nos últimos tempos, não só o meu livro, outras coisas têm acontecido no Brasil e já se começa a criar grupos de proteção e de apoio a vítimas de abuso espiritual no Brasil e fora do Brasil. E dentro da igreja está surgindo, já está bem avançado um processo que foi iniciado por Papa Francisco, no sentido de definir oficialmente o que é abuso espiritual. E o que é abuso espiritual nesse sentido, né? Porque a pessoa que está assistindo a gente, ela pode estar se identificando com isso, Gabriel, com as coisas que você está dizendo. E aí, como caracterizar isso? Tipo, será que no lugar onde que eu frequento, eu estou sendo abusado espiritualmente? Então, só completando essa pergunta do Tiago, é porque de relance assim, abuso espiritual, abuso dentro da igreja, já vem a ideia de abuso sexual. Isso. Pedofilia, ou seja o que for. Mas não é só isso, né, Gabriel? Isso é dos tipos de abuso. Aí, só complementando o que o Tiago está dizendo, agora é contigo. Sim. Eu até já fiz uma lista dos 50 tons de abuso, né? E entre esses tons de abuso está o abuso sexual. Mas pode ter abuso espiritual sem abuso sexual. Pode ser simplesmente a ânsia do narcisista que quer ter poder,
né? E ele pode ser um abuso sacramental, ele pode ser um cara viciado em abusar do sacramento da penitência. Não nada de sexual, é apenas ele quer exercer seu poder de perdoar ou de não perdoar dentro da direção espiritual ou dentro da confissão. Então, é uma realidade multifacetada e por isso a igreja foi se preocupando com isso, né? Na época do Papa Francisco, surgiu uma demanda para o dicastério dos textos jurídicos de definir oficialmente para a igreja o que é abuso espiritual. Isso vai permitir que muitos processos canônicos que estão parados possam caminhar, porque o grande problema é que, sobretudo quando acontece com adultos, né? E mesmo quando não, e justamente quando não tem nenhuma prova física de abuso, né? O abuso espiritual fica sendo uma coisa meio abstrata. Ah, mas houve consentimento, mas eram adultos, mas você frequentava lá por quê? Você não quis frequentar, por que você não foi embora antes? Você ficou lá 20 anos, por que você não foi embora antes? O abusador espiritual, ele é tão sagaz que ele consegue fazer as coisas e não deixar rastro, ele não deixa provas. Então, a igreja finalmente descobriu o caminho, é um caminho canônico, jurídico, teológico, de definir e colocar no Código de Direito Canônico o que é abuso espiritual. Nós ainda não temos essa definição. Nós temos vários estudos, várias opiniões e boas pistas, mas católicos querem saber o que a igreja define como abuso espiritual. Uma dica é que geralmente o abuso espiritual está ligado com o falso misticismo. Então, quando alguém começa a falar assim, não, porque Deus me falou, não, porque outro dia eu estava conversando com Jesus e ele me disse, não, porque eu tenho 365 anjos da guarda, porque a minha missão é muito importante, não, porque outro dia eu estava tomando café com Maria lá de manhã e a Virgem Maria me falou não sei o quê. Esse falso misticismo é um indício de enganação, né? Só que ainda é pouco, né? A gente precisa ter uma definição oficial da igreja. Tem só 7 frases de Maria na Bíblia e tem gente que Maria conversa todo dia, não é? É impressionante. Agora, Gabriel, um dos capítulos seus aqui é o complexo da santidade. Nós tivemos um podcast há pouco tempo chamado Como Ser Santo Sem Ser Neurótico. Foi um dos nossos podcasts agora passados. E aí eu queria que você me dissesse como é que essa pregação em cima de santidade, que na verdade é perfeccionismo, não é santidade, como é que a pregação em cima de santidade desse tema pode tornar as pessoas abusadas espiritualmente? E aí entra uma vertente muito importante, a meu ver, no livro e também na nossa realidade, né? É que, além do aspecto teológico do abuso e o aspecto ético do abuso, nós também temos que falar sobre o aspecto psicológico do abuso. E eu tenho uma formação complementar na área da psicologia e estou atendendo pessoas vítimas de trauma religioso. E nota, Excelente. e nota-se claramente, Carlos, Tiago, nota-se claramente que a pessoa foi induzida, sem dúvida, mas ela tinha elementos neuróticos ou elementos psíquicos que também ajudaram, contribuíram para aquela armadilha, né? Claro que sempre o abusador é quem está arquitetando as coisas. A vítima vai de olhos fechados, vai de braços abertos, né? E por isso nós precisamos melhorar na nossa formação e na nossa saúde mental para não cair nessas armadilhas. Mas o complexo de santidade é justamente isso. É quando nós interpretamos a busca da santidade de uma maneira unilateral, de uma maneira deformada, inclusive embarcando em alguns abusos escriturísticos que constitui, na verdade, você pegar um trecho do Evangelho, descontextualizar e jogar para cima da pessoa. Então, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu tiro do contexto, eu tiro da exegese, eu elimino qualquer raciocínio e digo, portanto, você tem que ser perfeito como Deus é perfeito. Pronto. E ele é que vai definir o que é perfeição, né? O E pregador é que vai definir as etapas que tem que seguir para ser perfeito. Exatamente. Então, eu conversando com Jesus, ele me falou: para você ser perfeito, você tem que abandonar esse emprego, você tem que casar com essa pessoa, você tem que vestir essa Isso. roupa
E aí você entra numa fria total. Só que a vítima quer ser santa. É realmente, é quase que literalmente uma loucura. Porque quem não quer ser santo? Quem não quer ser Porque aí puro? também já entra a pregação do medo do inferno, Claro, e né? o medo é um instrumento fantástico, né? Quando o Papa Francisco falou que imaginava o inferno vazio, teve muito fundador de seita que surtou. É claro. Para onde é que eu vou Porque se mandar o as inferno está pessoas? vazio, o pessoal aqui vai perder o medo e como é que eu vou controlar eles, né? Como é que eu vou controlar? Exatamente. Então, quer dizer, a gente precisa perder essa ingenuidade, né? E agora, quando nós, católicos, ou qualquer pessoa que tem alguma religião, não se prepara, não estuda, não tem um encontro verdadeiro com Deus, ela se torna uma pessoa infantilizada, suscetível de ser capturada, né? Eu tive um professor de teologia no Rio Grande do Sul que dizia assim: religião é igual cachaça. Você tem que tomar pouco e saber a procedência. Ou seja, você tem que ter essa. Não, pera lá. Repete Ah, essa aí, Gabriel. eu vou repetir. Religião é como cachaça. Você tem que Perfeito. tomar pouco e saber a procedência. Isso aí, perfeito. Porque senão a pessoa se vicia. O complexo de santidade é vício. Tem É vício vício. devocional. Não, porque eu tenho que rezar 5 rosários por dia, porque se eu não rezar 5 rosários por dia, eu não vou ser santo. Meu Deus do céu. Coitada dessa pessoa. Só que aí ela vai ficando doente. E depois, quando a bomba explode, por alguma razão, essa pessoa tem que procurar terapia. E Sim. precisa de terapia para reconstituir, inclusive, a sua saúde mental, e espiritual e até física, porque as pessoas entram numa piração, aí tem privação de sono, aí tem privação de convivência com as pessoas. Eu não posso mais falar com fulano porque fulano tem essa tendência. Eu não posso falar com cicrano porque cicrano é não sei de outra religião. Isso é destruidor. Sim, e a gente até comentou, né, Carlos, em outros podcasts, sobre essa questão das pessoas falarem assim: ah, eu rezo o terço de madrugada, então eu sou mais católico. E Isso. aí eu comentei aqui, ô Gabriel, em um dos podcasts, que Ah, eu conheço uma pessoa que ela trabalha muito cedo, ela começa muito cedo no trabalho e trabalha dirigindo. E aí uma pessoa questionou, falou assim: mas você não acorda às 4 da manhã, às 3:30 da manhã para rezar o Santo Rosário? Ele falou assim: mas se eu acordar esse horário, como que eu vou trabalhar? Não, mas Deus vai te dar força para isso. Aí ele falou assim: Tiago, me desculpa, mas se eu for pro inferno pensando que eu preciso dormir para poder trabalhar, eu falei assim: meu irmão, você fica tranquilo que você não vai pro inferno por causa disso. Ô, Gabriel, oi. é, eu percebo, você falou muito aí em pessoas vulneráveis, né? Eu percebo que há que se ter muito cuidado dentro da igreja, porque geralmente igreja é um para-raio, digamos assim, de pessoas vulneráveis. A pessoa está com problema na família, está com problema de dinheiro, está com problema de saúde, milhões de problemas que sejam. O refúgio que sobra para ela é a igreja. É buscar em Deus uma solução, porque ela sozinha não deu conta, o médico não deu conta, ninguém deu conta, então ela vai buscar a Deus. E busca a Deus aonde? Numa igreja. Então ela já chega ali vulnerável, fragilizada. E uma pessoa assim, é muito fácil de um líder religioso abusador oferecer apoio, oferecer ajuda, mostrar ajudas, talvez até verdadeiras, mas que vai ganhando a confiança da pessoa e depois ele toma a pessoa para ela e faz o que quer. Desde tirar o dinheiro que ela tem, botar ela a trabalhar de graça 7 dias na semana, ou até mesmo abuso sexual, enfim. E aí a questão é a seguinte: uma pessoa que tenha uma percepção mais sadia da realidade e percebe que um amigo dela, um parente, um filho, uma mãe, está indo para esse caminho fanatizante,
esse caminho de ser uma vítima de abuso. Como é que alguém que olha de fora pode abordar essa pessoa? Porque eu imagino que seja difícil, a pessoa não aceita. Tem estratégia para isso, Gabriel? Como é que você tira alguém que foi para a igreja de forma vulnerável e lá encontrou apoio, mas está ali prontinha para ser uma vítima? Como é que a gente salva essa pessoa? Olha, é uma das coisas mais difíceis que há. Porque assim como a seita não aceita que é seita, o fanático não aceita que é fanático, né? Uhum. E se você vai tentar fazer algum tipo de ação até um pouco mais veemente, um pouco mais incisiva, a pessoa que já está capturada, que já está empolgada, que já está, inclusive, cultuando a personalidade daquele líder que a salvou, né? Vai te chamar de demônio, filho do demônio, tentação, e vai se afastar de você mais ainda, né? Então, o drama de mães, de pais com jovens que foram fanatizados, entraram em seitas, ou de qualquer pessoa que você conheça. Eu conheço casais em que o marido ou a esposa entraram numa religiosidade dessas, né, insana, e o casamento fica em xeque, tudo, e não adianta a outra parte falar qualquer coisa, porque é que você não entende, é que você não reza, é que você não ora. E aí é muito, muito, muito difícil, né? Por isso que nós temos que fazer um trabalho anterior de prevenção. Eu estou escrevendo agora um livro chamado Educar contra o Fanatismo, né? Mas se o problema já está instalado, a recomendação que se faz, inclusive quando se trata de outros problemas, de drogas, de qualquer tipo de problema, é você não se afastar da pessoa e se manter ali perto, porque em algum momento vai estourar também o problema. E Você aí, tem que estar por perto como um apoio, mas você não pode falar muito, que a pessoa te rejeita, né? porque o líder já tinha antecipado para ele, olha, você sabe o teu amigo lá, o Carlos, que tem lá o podcast Católicos Querem Saber, e Aham. quando ele souber que você está vindo aqui, ele vai falar mal de mim, ele vai dizer que eu sou não sei o que, né? Aí quando você falar com o teu amigo, ele vai dizer, bem que o meu líder já Já tinha falou. me avisado. E aí ele usa o evangelho, aquelas partes de perseguição, né? Porque eu vou ser Exato. perseguido. Exatamente. Agora, o que É acontece? terrível. O abusador, ele instala na cabeça da vítima que os outros são pecadores, os outros são do mal, são do demônio, e depois, quando a vítima quer sair da seita, ela tem vergonha de voltar. Ela tem medo de falar com o Carlos, ela tem vergonha de falar com os pais, porque ela foi grosseira, ela foi arrogante, ela muitas vezes chamou os pais de filhos do demônio, né? Uhum. Então, estar perto dessas pessoas, de algum modo, e dizer, eu estou aqui, aconteça o que acontecer, esse é o verdadeiro cristianismo, Perfeito, perfeito. né? Então, essa é a ideia. Sem julgar, né? Mas está ali para ajudar. Porque ela está doente. O fanatismo, para mim, o Gabriel, aqui o nosso canal, ele tem como lema catolicismo sem fanatismo. Na minha opinião, o fanatismo é uma doença. É. As pessoas fanáticas são doentes e elas precisam de ajuda. Agora, a ajuda não é falatório no ouvido delas, porque elas não vão aceitar. A ajuda é a proximidade, a compreensão e é como você disse, quando estourar, sabendo que vai estourar, está perto para abraçar. Agora, ano que vem é ano de eleição. Eita. E em eleições, e fora delas, porque agora acho que a eleição não acaba mais. O cara ganha, o outro perde e continuam na disputa política até a próxima. Eu acho que a eleição agora é uma coisa full time, sem É. término. Ah. Mas como observar, ô Gabriel, ou como você observa, vou melhorar a pergunta, como você observa o uso espiritual para ganho político? Como é que o seu trabalho passa por isso aí também? Como é que você trata esse assunto? Então, esse é muito interessante, porque nós podemos olhar o abuso espiritual por três ângulos. O ângulo relacional, então eu sou abusado por um abusador espiritual, ou eu sou abusador espiritual de uma vítima. Depois tem a abordagem institucional, é quando o abuso é institucionalizado
ele vira estrutura de um movimento, de um grupo, tal. Nós estamos falando agora, com a sua pergunta, de uma terceira abordagem, que é a abordagem político-social do abuso espiritual, que é quando o abuso espiritual é usado como técnica de manipulação em espaços não religiosos. Então, você vai encontrar, sei lá, uma balada gospel em que lá só entra um tipo de música, só se fala um tipo de assunto, ou no caso da política, em que, por exemplo, uma vigília de oração é ao mesmo tempo uma manifestação política, e uma manifestação política é ao mesmo tempo uma pregação, e uma pregação ao mesmo tempo é a busca do voto devoto. Esse voto devoto, ele é uma distorção da própria política. Já se nota, já vários pastores ou pseudo-pastores, né, promovendo coisas estranhas para conseguir o voto devoto dos evangélicos e o voto devoto dos católicos. Porque aí não interessa, Gabriel, a proposta de governo, nada. O que interessa é que aquele é ungido do Senhor e eu voto nele, porque ele é de Deus. E o outro é do diabo. Exatamente. Então, o maniqueísmo é um tipo é um truque do manipulador e é um truque do abusador. Só Sim. que, às vezes, o abusador político, ele nem é religioso, mas do dia para a noite ele viu a luz e ele começa também a ser um grande pregador e cita o evangelho, e cita Ezequiel, e sabe de cor um monte de coisa. Só pode ser a ação de um espírito, não sei qual é, mas é algum espírito. Agora, o que tem de político declarando que o Senhor Jesus é o dono do Estado, é o dono do país, é o dono. Exato. Isso vai pipocar cada vez mais, porque aí, como você disse, é um truque para ganhar o voto devoto. Gostei dessa expressão. Tiago. Gabriel, a gente falou aqui sobre, o Carlos perguntou sobre a pessoa que identifica na família, como que pode fazer para ajudar. Mas e a pessoa que já identificou que ela está sendo abusada espiritualmente? A pessoa é ouvinte aqui do nosso podcast, assiste nosso podcast e leu o seu livro, assistiu o nosso podcast anterior e caiu ali a ficha, saiu as escamas dos olhos e, opa, eu acho que eu estou passando por isso. Quais são os passo a passo que ela deve seguir? Tem um checklist que você pode recomendar que a pessoa possa fazer para ela conseguir se libertar desse abusador espiritual? Pois é, meu caro Tiago, essa é a grande pergunta, porque estamos aguardando. Quer dizer, o Papa Francisco fez uma série de recomendações, né, tem documentos no site do Vaticano, mas não temos ainda um protocolo totalmente definido. As instituições católicas, as ordens religiosas, os movimentos sim, dentro da igreja estão se mobilizando, mas é que, infelizmente e surpreendentemente, essa temática é muito recente, né? E mesmo o Papa tendo falado tanto, você não encontra muito facilmente um 0800 que toda diocese tem que ter explícito na sua página para que eu possa fazer uma denúncia, para que haja uma investigação boa, porque também não se trata de pegar o acusado e condenar, nós temos que investigar de maneira rápida, célere, né? Só que aí esbarra também na questão do canônica, né? Porque como nós não temos ainda a definição do abuso espiritual, tudo bem, no caso do abuso sexual as coisas andam um pouco mais rapidamente, mas o abuso espiritual ele tem 50 tonalidades e a gente não sabe a quem recorrer direito. Então nós estamos aguardando, já que o Papa Leão é canonista e ele está fazendo movimentos concretos, é, modestos muitas vezes, muito cautelosos, mas ele está se movimentando e as vítimas, que são milhares, talvez até milhões de vítimas ao longo dos últimos 50 anos, né, de abuso espiritual, estão aguardando com muita esperança de que o mais breve possível essa pergunta que você fez tem uma resposta clara. Agora, nada disso impede que a gente fique quieto, né? A gente precisa falar com as autoridades, fala com o bispo, fala com o padre, fala com alguém confiável, né? E não ter medo, porque o silêncio, a subnotificação e o silêncio protegem o abusador.
Com certeza. Quando Nós você temos. diz, Gabriel, Ah, que a diocese tem que ter um 0800, um canal de denúncia, tem que ter porque há uma norma da igreja sobre isso? Tem uma norma da igreja, é uma carta, Vos Estis Lux Mundi, é um documento do Papa, não sei se é um motu próprio, acho que é motu próprio, do Papa Francisco, no site. No site do Uhum. Vaticano tem todo o histórico do que aconteceu desde 2018 para que o Papa tivesse colocado como tolerância zero a questão do abuso sexual. Só que já não é mais só abuso sexual. Quer dizer, Já o Papa expandiu, né? expandiu. E essa expansão de consciência também é uma expansão que tem que acontecer entre os leigos. Os Porque eu acho que padres, o abuso sexual, ele aponta. Antes do abuso sexual veio uma série de outros abusos, né? Que sem levou dúvida, a chegar nesse. sem dúvida. E mais, nós temos que ter a coragem de fazer um trabalho de autoconhecimento e perceber que nós também participamos dessa cultura abusiva. Nós, às vezes, nos calamos perante absurdos, nós, às vezes, de alguma maneira, também exercemos algum tipo de poder de maneira disfuncional. Então, eu, se eu pudesse, eu pagava terapia para todo mundo, porque todos nós precisamos trabalhar essa nossa imaturidade espiritual. O abusador, ele no fundo também é uma pessoa miserável. O abusador é uma pessoa triste, infeliz, que também sofre desse complexo de santidade, que perdeu o rumo. Só que ela transforma tudo isso em violência contra o outro. Então, nós precisamos ter essa consciência, sobretudo os leigos. Perdão. Os leigos, porque os padres e os bispos já sabem. Agora, a Falta chegar massa no povo, na massa, né? na massa. Por isso que o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Carta ao Povo de Deus, de 2018. Uma carta fantástica, em que ele diz: antes do abuso sexual está o abuso de consciência. Então, ele não falou abuso espiritual, mas o abuso espiritual é também um abuso de consciência. Só que é mais do que isso. O abuso espiritual é ferir a imago Dei de cada um de nós. Aquele nosso lugar mais secreto, em que nós temos um nome que só Deus conhece, é aí que o abusador quer entrar e ele quer ficar no lugar de Deus e quer vender para você a ideia de que Deus é que é o abusador. É Deus que te coloca no inferno, é Deus que te persegue, é Deus que manda você fazer isso ou aquilo, e isso deturpa totalmente a nossa relação com Deus. Perfeito. Ele, por ser um abusador, prega um Deus abusador, para que ele não seja identificado como alguém que faça alguma coisa errada, porque ele só faz o que o Deus dele faz. Por isso ele prega um Deus que abusa. Exatamente. É uma jogada psicológica. Olha só, vou deixar no material complementar desse podcast para quem assiste dentro da Bíblia Mais. Para quem assiste no YouTube não dá para fazer, mas para quem assiste dentro da Bíblia Mais esse podcast, vai estar no material complementar essa carta que o Gabriel falou, a carta do Papa Francisco. Vai estar aqui no material complementar. E também sugiro, quem ainda não assistiu dentro da Bíblia Mais, ao curso Evangelho Deformado, onde a gente trabalha teologia da libertação, teologia da prosperidade e, por fim, teologia do domínio, que cai muito dentro desse abuso espiritual cometido dentro de meios políticos. Gabriel, eu quero te agradecer demais, foi uma conversa sensacional e eu quero que você diga como que o pessoal compra o seu livro, aonde encontra e se você dá palestra, se você atende, como é que o pessoal te encontra? Vamos lá. O livro se encontra, é da editora Paulus, então qualquer loja da Paulus, são mais de 30 lojas no Brasil, em toda a capital tem uma loja Paulus, ou pode pedir também pelo site da editora Paulus, ou em última análise pode pedir também pela Amazon, né? Agora, eu tenho dado muitas palestras, já falei com o clero de São Luís do Maranhão, com o clero de Natal, já fui nos redentoristas, nos rogacionistas, nos franciscanos, de modo que nesse último ano eu falei com muita gente em vários lugares do país e lá no meu site, que é cristologiadoencontro.com, tem lá o modo de conversar comigo, falar comigo, tem sugestão de palestra, até de retiros. Eu dei um retiro no Maranhão, um retiro de 15 horas sobre o tema, e realmente saíram muitas coisas importantes, eu acho.
E a par disso, eu também, como eu já disse, eu tenho um trabalho de aconselhamento terapêutico para pessoas que sofreram e sofrem algum tipo de trauma religioso. É um trabalho delicado, é um trabalho importante e eu tenho acompanhado várias pessoas e tem sido também para mim uma experiência muito forte, porque a gente percebe que a vítima, né, que sofre, ela não tem com quem falar muitas vezes. Ela tem um sofrimento inexplicável, né? E é preciso desfazer esse nó psíquico, desfazer esse nó espiritual e ajudar as pessoas a ter uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade humana, né? O que é totalmente compatível com o cristianismo, porque o cristianismo é o Deus que se fez homem. Então é o Deus a humanidade mais humana que tem é a do próprio Deus. Então, nesse trabalho também há uma forma de levantar essas questões profundas que a gente carrega, às vezes da infância, de uma catequese mal dada, de uma relação com a religião deturpada, e tudo isso a gente tem que trabalhar e para poder também ajudar outras pessoas, porque as patologias religiosas, ou que eu chamo também de eclesiopatias, né, são muito grandes. E tudo isso a gente precisa ter maturidade para enfrentar, para trabalhar, pelo bem da própria igreja e pelo bem nosso mesmo, né? Então é cristologiadoencontro.com, é o meu site. E eu quero agradecer muito, Carlos, agradecer muito, Tiago, essa oportunidade única de conversar com os seus ouvintes, seus, Espectadores. seus espectadores, que são pessoas e eu tenho acompanhado há muito tempo o seu trabalho, você sabe disso. Eu tenho Sim, eu acompanhado agradeço. e recomendo e considero um trabalho importantíssimo, porque são leigos falando sobre religião com o conhecimento de causa. Porque o padre Antônio Vieira dizia, né? Quem pergunta quer saber, e quem não pergunta quer errar. Então, católicos querem saber, católicos perguntam. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui e conta sempre com a gente. Quando for lançar o próximo livro sobre fanatismo, está já convidadíssimo para fazer aqui o seu lançamento, tá bom? Combinado. Obrigado, Gabriel. Tudo de Grande bom. abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Thiago. Tchau. A gente tá que tá, hein? Grande papo com o Gabriel Perissé, né, cara? E a gente tá recebendo várias pessoas. Semana passada a gente teve o padre, hoje o Gabriel. Será quem serão os próximos aqui no nosso podcast? Você tem uma lista aí, porque você vê, uma semana o padre, agora o escritor. Eu acho que o Carlos tem uma lista oculta aí de convidados, hein? Aos poucos a gente vai trazendo gente boa para enriquecendo aqui a nossa conversa. A conversa foi boa, né? O Muito bate-papo boa. com o Gabriel foi bem legal, né? Então, agora a gente vai pro Tá na Fé ou Tá Demais. E hoje eu preparei um Tá na Fé pra gente poder dar uma reagida aqui também, que eu falei um tempinho atrás sobre esse vídeo. Chegou a hora da gente reagir, o react de um Tá na Fé. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver? Fui criticado no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil por pagar garotas de programa. Começamos bem. O pastor paga garota de programa. Vamos ver. Vamos ver onde isso aqui vai parar. Que paga para levar mulheres de programa para a igreja e babá. Qual é o seu nome? Carol. Wesley. Você tá trabalhando? Quanto que é o horário? Eu cobro 30 completo. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Que estranho. Rapaz, o negócio é complicado, viu? Vocês estão me mandando uns vídeos pesados, viu, galera? Vocês estão mandando uns vídeos pesados, velho. 1h30 do seu horário. 1h30. Depende, se for no motel, 150. E se for lá na igreja? Eu quero pagar pra você ir pra Se for igreja, na igreja. assistir um culto comigo. Ele tira as meninas de programa da rua e leva pra igreja. Aham. Aí paga a hora A dela. hora delas. Legal. Ó. Aí vocês me quebram, velho. Aí vocês me quebram. Eu não sabia que o vídeo era sobre isso, não, velho. Pensei que eu ia fazer algum comentário, alguma zoeira. Cara, eu tô aqui em choque. Ai, vai, vamos continuar.
cachimbo não é mais forte do que você. Esse restinho de pedra não é mais forte do que o Espírito Santo. É decisão. Você diante do altar de Deus. As pessoas Cara, eu estão não tenho o que colocando ali? comentar, A velho. droga. Eu tô aqui. Droga. Em choque. Eu tô em choque. Eu esperava outro tipo de vídeo e fui muito surpreendido. Nossa, velho, eu tô agora chorando aqui na internet com um vídeo desse, cara. É de emocionar mesmo. Meu Deus, eu só queria dar um abraço nesse pastor, cara. Que cara incrível. É o primeiro vídeo aqui que eu me emociono. É o primeiro vídeo que eu me emociono. E eu tô aqui em choque. Tem poder para fazer isso. Fazer um dependente químico jogar a droga no altar. Por essas almas, Jesus pagou com a sua própria vida. E nós também usamos a estratégia de pagar algumas os seus horários para poder estar no culto. Mulheres, travestis, mulheres que trabalham na noite. Foi uma semente lançada. E eu tenho certeza que como Jesus pagou o preço, esse preço não será em vão. Nossa, velho, eu chorei pra caramba agora. Meu Deus. Eu não conheço esse pastor. Quem puder marcar ele aí, marca. E se algum dia eu conseguir trombar com ele, eu quero dar um abraço nesse cara, velho. E parabéns pelo trabalho. Meu Deus do céu, eu vou ficando por aqui, senão eu vou continuar chorando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pode Valeu. voltar aqui pra mim. Por que que eu trouxe esse vídeo, Carlos? Porque esse cara, esse gordinho aí, ele é um teólogo protestante, que ele faz um trabalho muito parecido com o seu nas redes sociais. Que ele pega aí vídeos de pastores... e também na igreja protestante de pessoas, pastores na igreja católica, de pessoas que usam da fé para poder manipular as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas, e ele faz um trabalho muito bacana mostrando que o evangelho não é isso. E ele até falou o seguinte: as pessoas dizem que evangélico tem medo de estudar teologia por perder a fé. Mas ele fala também, na verdade, quando você é protestante, evangélico, estuda teologia, você perde a mística, você perde a oportunidade de ser enganado. Então estude teologia. Então eu trouxe esse corte aí, esse react, porque a gente fala tanto aqui do ambiente protestante, de ser um ambiente, às vezes, tóxico, tirando as coisas da pessoa, e hoje a gente teve uma oportunidade também de trazer uma outra versão e até um react também de um protestante Qual que é o teólogo. nome dele, você sabe? Eu posso procurar aqui, eu não lembro o nome bota dele. ali o arroba dele é no Instagram? É no Instagram. Então bota aí o arroba dele, que vale a pena. Porque, olha, um bom jeito de usar o dízimo que o pastor encontrou é esse. É ajudar de fato a quem precisa. Ajudar a obra de Deus não é só ajudar a construir templo, não. Ajudar a obra de Deus é usar também do dízimo para suprir necessidades que às vezes a pessoa tem, e uma ajuda até financeira que a igreja possa dar é muito importante. A gente vê muito o pessoal pedindo doação em dinheiro para a igreja, mas quando o irmão está precisando de ajuda, a igreja fala que vai orar por ele, não é? Então, é para se pensar. É para se pensar. Agora, vou te contar uma coisa, não sei se você sabe, Tiago, disso. Na pandemia, o Papa Francisco abriu as portas do Vaticano para garotas de programa, travestis, pessoas que viviam da prostituição em Roma. Com a pandemia, eles perderam um cliente, perderam os meios de vida dele. Sim. Então, o Papa Francisco abriu o Vaticano para que essas pessoas que trabalhavam na rua com a prostituição fossem ao Vaticano tomar banho, receber alimentação. Isso durante um bom tempo dentro da pandemia. E nesse momento a gente percebe o que é a igreja quando ela de fato é igreja. Quando ela é apoio, ajuda, caridade, amor com aqueles que são mais necessitados, e são necessitados no sentido de que são desprezíveis do ponto de vista da sociedade. Quem que quer ajudar? Ninguém. A gente quer apontar o dedo e dizer isso aí é o lixo, isso aí... Mas Papa Francisco foi na direção oposta. É verdade. O nome dele é
Fabrício Lins e o @ tá como eu, Fabrício Lins. E interessante que ele é comediante, Carlos. E não é um comediante focado também no ambiente gospel, não. Ele é comediante também, é teólogo e grava esses vídeos trazendo essa luz também para as pessoas não caírem nos Comediante golpes. aqui é o Chaves. Hoje a gente, de comediante, só vai falar do Chaves. Tá bom. Tá bom? O Chaves é o Chavo de Ocho. É, Chaves del Ocho. E agora vamos para os católicos que querem saber. Vamos lá, vamos embora. Rosilene Martins. Fui a uma celebração da palavra e eu vi que vai ter 3 noites de escuridão e só irá acender uma vela benta. É o mesmo papo de sempre, vamos lá. Que não devemos abrir a porta por nada, pois o demônio irá se disfarçar de nossos familiares para abrirmos a porta. Isso aí é uma coisa que é muito espalhada, né? Gente. Que vai ter 3 noites de escuridão. Mas todo ano. Toda hora. Toda hora vai vir as 3 noites de escuridão. Nunca vem, mas vai vir. Então você tem que estar preparado. Tem gente, Tiago, que guarda em casa vela benta, sem acender, porque nesse dia só vai acender vela benta. Se você tiver uma outra vela que não for benta, não acende. Tem gente que está preparando versículos bíblicos assim, um pedacinho de papel, porque é o que vai poder comer nesses dias. Esse papelzinho enrolado com versículo bíblico. Então, gente, isso aí é uma mentira, é uma enganação tamanha. E tem gente dentro da Igreja Católica pregando isso. Agora, de onde vem isso? Falam que é do Padre Pio. Tem um jornal produzido pelo Padre Pio, a equipe dele, na época que ele estava vivo ainda. E nesse jornal foi dito, Padre Pio nunca disse isso. Eu tenho até lá em casa o documento. Você tem uma mística católica que não é santa, não foi canonizada. Ela era uma mística, era uma mulher que dizia ter visões e escreveu coisas, e vem dela isso. Mas isso não tem aprovação nenhuma da igreja. Todas as pessoas que estudam essa mística sabem que não tem validade, fundamento nenhum aquilo. Só que isso de alguma maneira alastrou pela internet. E alastrou até na boca de padres. Só que eu quero dizer, isto é mentira, não tem isso. Não é ensino da igreja, nem é ensino de nenhuma pessoa que conheça o Evangelho. Porque o que Cristo prometeu é fazer novas todas as coisas. Não é trazer noite de escuridão para ninguém, não. Infelizmente, gente, enquanto os católicos não conhecerem a sua fé, vão continuar sendo enrolados. Rosa Angélica de Paulo. Muito bom, professor, as suas explicações. Eu acreditava em Adão e Eva. Quando meu filho entrou na faculdade, disse: mãe, Adão e Eva não existiram. Eu fiquei decepcionada. É isso que a faculdade ensina? Ficou decepcionada com a faculdade, né? Ficou decepcionada. Uhum. E por ele ter falado que Adão e Eva não existiram. Certo. Mas o Senhor me abriu a mente. O Senhor sou eu? É você. Abriu minha mente. Uhum. É muito bom saber da verdade que o Senhor mostra. Obrigado. Isso, Adão e Eva, gente, é um nome fictício, simbólico, para um casal que tem todo um contexto para aquela história acontecer e que nós hoje lemos aquela história como sendo simbólica do primeiro casal humano. Agora, se você for analisar cientificamente, isso eu já até comentei aqui, não se tem essa possibilidade, né? O desenvolvimento da vida humana foi por outro caminho. O texto é apenas simbólico. Perfeitamente. A Rosilene Martins perguntou o seguinte: então é normal as homilias fazerem a gente acreditar que isso vai acontecer ou até mesmo está acontecendo? Isso o quê? Isso o que, Thalia?
Ela escreveu aqui, você separou. Ela escreveu, então é normal as homilias fazerem a gente acreditar que isso vai acontecer, ou até mesmo está acontecendo? Os padres deveriam fazer uma homilia de esperança, não de cobrança. Sei lá. Peraí, antes de tudo, peraí. A gente hoje não... Hã? Ah, é a noite então. Mas ela pera tá lá. complementando a pergunta de Pera aí. cima? Vamos cumprimentar primeiro a Thalia, que a gente não cumprimentou hoje. Vamos cumprimentar o Romito, que a gente não cumprimentou hoje. Vamos devagar, com a andor que o santo é de barro. Tá bom. Boa noite, Thalia. Boa noite. Boa noite, Romito. Boa noite. Isso. E a voz do Romito não é brincadeira, Tá não. vendo? Agora, qual é a pergunta? A pergunta é essa, se é normal nas homilias acreditar que vai acontecer essas Claro noites que não aí, é né? normal. Mas Isso ela aí falou que era é a uma celebração da enganação. palavra também, né? Enganação. Desculpa a palavra forte, mas isso não é da doutrina católica. Então, Tá, vamos lá. Mais uma de missa. Neide, eu participei de uma missa em um certo domingo que o evangelho foi da mulher pega em adultério, certo. que mostra o amor de Jesus para com aquela mulher. E aí o padre começou uma homilia agressiva, como julgando todos nós, e terminou dizendo demônios repetidas vezes. Não entendi nada e saí da igreja muito chateada. Eu também não entendi nada. A Valdinéia quer saber quanto tempo demorou para os romanos destruírem Jerusalém. Como assim demorou? Tipo assim, chegou lá, quanto tempo? Não, o Império Romano assumiu o controle ali da região 63 anos antes de Cristo. E eles destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quanto que dá aí? 160 anos, mais ou menos, né? É isso? É isso? 70, não, menos. 70, com 70, 140. 140. Menos 7, 133 anos. 133 anos de domínio romano para eles destruírem. Então demorou um tempinho, né, até chegar ao final. Então, mas eles não tinham interesse em destruir. Só foi então o tempo. Eles destruíram porque houve uma revolta judaica contra Roma. Eles não foram ali para destruir. Só queria tomar o território. Não, tomar o território, coletar os impostos. E aí eles distribuíram ali cobradores de impostos e fizeram, instituíram um governo que foi o de Herodes, que foi o de Pôncio Pilatos. E colocavam os sumos sacerdotes que eles queriam à frente do templo. Então, eles governavam toda a região. Eles não quiseram destruir. Eles quiseram aproveitar da estrutura de Israel para a coleta de impostos deles. É isso que interessava. Sim. Só destruiu porque houve uma grande revolta contra Roma que levou Roma a invadir e a destruir. Mas eles não iriam fazer se não houvesse essa... Porque Roma agia quando a pessoa que estava lá, ou à frente, ou alguém do povo, se revoltava. Aí eles agiam e asfixiavam. Acabou. Por isso que eles destruíram. Perfeito. Encerramos aqui as perguntas de hoje. Acabou? Acabou. Hoje foi animado, hein, Thiago? Foi. Quanta coisa, hein? Muita coisa. Você já se recuperou, Thiago? Tô bem. Você ficou nervoso? Eu fiquei nervoso. É assim mesmo. Um cara novo como você, sem experiência em podcast, Nenhuma, ele tem né? apenas 4 anos à frente de podcast. 400 episódios. É isso, e ainda fica nervoso. É porque eu não leio o catecismo todo dia. Tem que ler, né? Exatamente. Então, olha, atenção você aqui. Gostou desse programa? Aperta o like, deixa um comentário, passa para alguém e, principalmente, assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Obrigado, Thiago. obrigado. Obrigado a todos, Thalia, Romito, Shirley. Nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.